Olá pessoal, tudo bem? Queria te fazer refletir sobre uma situação hoje. Imagina a seguinte situação. Vou fazer uma obra no meu condomínio, eu sou síndico, sou administrador e tenho uma ideia de fazer uma certa economia, que é a mais comum. Eu compro o material e contrato apenas a mão de obra da empresa prestadora de serviço. Será que essa ideia realmente é uma ideia fantástica? É uma ideia que vai trazer economia sem trazer nenhum outro tipo de consequência? Bom, primeira coisa, é uma ideia comum, isso é fato. Vários condomínios, vários síndicos e administradores, é claro, com autorização de assembleia, tomam essa decisão e o objetivo é muito simples, é economizar, evitando a bitributação. Se eu compro um material e contrato alguém apenas para aplicar, a tributação desse material vai ser menor se a empresa comprar esse material e me fornecer esse material. Isso é óbvio. Porém, eu sempre costumo dizer aos síndicos e administradores que eles pensem em que economia é essa. Teoricamente existe a economia. Nos dias de hoje, dias de crise, mais ainda, não é de se jogar fora nenhuma espécie de economia. Então vamos analisar que economia é essa. Eu digo para ele, pegue dois preços. Pegue um preço com material, outro preço sem material e cote esse material que você quer comprar, seja uma manta asfáltica, um revestimento cerâmico para substituição de fachada, seja lá o que for. Você cota esse material separado e analisa as duas opções para ver quanto você precisa economizar. Eu já vi síndicos que têm uma obra de R$1 milhão numa troca de revestimento de fachada e chegou à conclusão que ia economizar 10 mil. Será que vale a pena? Eu recomendo que essa análise seja feita porque é fato também que além da economia existem alguns riscos e algumas desvantagens em fazer esse procedimento de contratar o material. Em primeiro lugar, manifestações patológicas em construção civil tem basicamente, tá? Lógico que depende de algumas variáveis, depende do tipo de serviço, depende da região do país, mas se você estudar sobre manifestação patológica, artigos científicos, dissertações de mestrado, tese de doutorado, você vai chegar mais ou menos num percentual assim, quanto à origem. 40% dos problemas é fruto de execução, 30% dos problemas é fruto de projeto, 20% dos problemas é fruto de uso e manutenção, de um mau uso ou de uma má manutenção, e 10% dos problemas é fruto do material. Por que eu estou falando isso? Porque existe chance da tua obra ter um problema no futuro e a culpa ser do material. Essa chance é teoricamente pequena, 10%, mas ela não é menosprezável, ela não deve ser ignorada. Tá? E outra, você pode ter um problema e no futuro surgir a indagação. Quem é que prova que o problema não é do material e não da mão de obra? Então, em primeiro lugar, pessoal, quando você fornece o material para outra empresa executar, você está correndo o risco de ter uma garantia questionada, porque eventualmente o problema pode ser do material. Segundo lugar, você administrar o material que não entra nesse custo da tua economia, não é uma tarefa muito simples. Onde guardar, quando chegar, lotes. Por exemplo, revestimento de fachada requer que cada pano da fachada seja executado pelo mesmo código de tonalidade que é determinado pela fornada da cerâmica. Então você precisa controlar que naquela fachada, que naquele pano, vão ser executados apenas placas do mesmo código de tonalidade. E quando você compra, essa responsabilidade meio que passa para você, porque quem compra sabe que quanto menos fornadas diferentes precisam ser compradas, melhor. E nem sempre o fornecedor consegue te dar uma ou duas fornadas para uma obra de uma fachada aí de 7 mil, 8 mil metros. Ele vai lhe dar várias fornadas e vai requerer essa administração. E isso é um custo que não entra naquela conta e que é um pouco complicado. Onde armazenar? O transporte acontece às vezes de algum material desse, seja ele qual for, não é só placa cerâmica, manta asfáltica, por exemplo, no calor que é no Nordeste, ela chegar danificada. E de quem é esse custo? Tá? Ou, pior ainda, você detecta o dano do material durante a obra. Ah, mas ela já veio danificada. Não, ela foi danificada por deficiência do armazenamento
que é responsabilidade da empresa que está executando a prestadora de serviço. Aí vai entrar nessa confusão. Outra confusão comum quanto a material, toda obra, infelizmente, nossa mão de obra ainda não é muito qualificada, nossos processos ainda não são muito racionalizados e as obras, via de regra, geram muito desperdício. Quando o condomínio dá um material, aquilo dói mais no coração, você vê aquele desperdício de material e você sempre acha que poderia ser menos. E você diz, ele está desperdiçando só porque não é dele, só porque eu é que estou fornecendo. Tá? E de modo que se a empresa que está executando fornece o material, toda a responsabilidade do desperdício é dela. Então isso gera estresse, extravio de material. Não é tão comum, mas a gente já viu casos de funcionários, mesmo de empresas idôneas, roubam material, levam material. E como é que você vai fazer esse controle? Isso requer um custo, isso requer uma certa administração. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não se compre material para fornecimento apenas da mão de obra, ou pelo menos de materiais de maior valor agregado? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você deve avaliar, você deve colocar no papel para ver se vale a pena. Caso você opte em fornecer o material, nós podemos sim fazer alguns controles, ou existem algumas saídas para melhorar isso. Né? Você pode incluir alguns ensaios nesse material, você pode incluir procedimentos de recebimento no ato do recebimento, né? Ensaios de materiais comprovando que aqueles materiais estão adequados para, se houver um problema futuro, não ser questionado o problema de material, mas isso é custo. Isso é também administração e precisa tudo isso ser pensado. Uma solução comum, que é o meio termo, e acabaria teoricamente com esse problema jurídico, é não você comprar o material, mas no seu contrato está permitido que o material seja faturado para o teu condomínio. Aí beleza, você consegue evitar aquela bitributação, ao mesmo tempo que toda compra, toda administração continua a ser responsabilidade da empresa executora. Pessoal, manda a tua dúvida, manda sua dúvida @engenhariaecondomínio.com.br, manda uma sugestão de pauta, manda um caso do seu condomínio. Rapaz, aqui no meu condomínio aconteceu isso. Como é que você acha que a gente devia ter feito? O que você acha que a gente pode fazer? Quem sabe a gente pode te ajudar. Se a gente puder te ajudar, a gente vai ousar aqui postar um vídeo falando sobre isso. Agradeço a atenção. Tá? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e se você não é inscrito no canal, se inscreve e até o próximo vídeo que a gente vai estar aqui com mais uma dica para te ajudar. Grande abraço, pessoal. Até mais.